nosso grupo vai apresentar o Beautiful Soap. É quem a Vanessa falou, ele é um bem simples, comparado aos outros aí. A gente vai falar sobre esses assuntos, conceito, exemplo, as vantagens e as desvantagens. Nosso grupo é constituído pela Vanessa, o Paulo e eu. O Beautiful Soap, ele é um pacote de Python que usa para análise de documento. Ele faz todo o trabalho de resgatar os dados de páginas e documento HTML e XML. Através disso, ele cria uma árvore de análise para que as páginas analisadas, as páginas sejam analisadas. Ele é muito útil para um web scraping. O web scraping, ele é um analisador web também. Aí agora a Vanessa vai para o exemplo e depois eu apresento a vantagem e as desvantagens. Certo. Eu vou apresentar a minha tela aqui agora. Jana, pode tirar a sua? Está apresentando, normal? Tá sim. Certo. Aqui, o exemplo que eu vou utilizar é porque, assim, o que eu notei do Beautiful Soap é que ele depende muito da página HTML ou XML que a gente está analisando. Então, assim, dependendo da estrutura dela, dá para fazer algumas coisas e outras não. A que eu usei foi o portal da transparência do Ministério Público de Goiás, na aba de contra-cheques. Ou seja, a gente vai analisar aquela página e aí o código vai extrair as informações do cargo, lotação e salário de cada servidor. No caso, já foi mostrado aí pelos outros que tem a instalação de biblioteca. O Beautiful Soap é a mesma coisa. No caso, a gente tem que vir aqui no CMD e rodar esse código aqui, esse comando, na verdade. Não funcionou o Ctrl+V aqui, mas enfim. No caso, você tem que pegar essa parte aqui para instalar as bibliotecas. Para depois usar, né, importar tanto o Beautiful Soap quanto o Request. A gente vai precisar muito do Request também, que é uma biblioteca para capturar, né, os dados do HTML e ficar mais amigável também, a gente poder trabalhar com isso. No caso aqui, agora, está o código e eu vou para o Colab para poder mostrar, né, o resultado disso. No caso aqui, a gente vai precisar também da página que eu peguei os dados, porque para entender o Beautiful Soap, a gente tem que sempre estar olhando o código HTML que a gente está procurando as informações. Por exemplo, aqui, a gente volta aqui no código, a gente primeiro vai importar, né, as bibliotecas, depois a gente vai jogar a URL do site aqui, para requisição, puxar essa URL e depois a gente já pega o HTML e jogar dentro de uma variável. No caso, é SOAP, mas poderia ser qualquer nome aqui. Normalmente se usa o SOAP. E aqui, na primeira linha aqui, depois dessa, de atribuir, né, o SOAP para essa tabela, atribuir o HTML para o SOAP, a primeira linha aqui é onde a gente vai pesquisar a tabela. No caso aqui, se eu vou anular essas linhas aqui, só para mostrar qual que é o resultado daquela variável ali. Então, aqui de cara, a gente tem todo o HTML daquela página. Ou seja, nessa variável aqui está armazenado todo o HTML da página. Aí, o próximo passo para utilizar o Beautiful Soap é sempre verificar na própria página aqui
no próprio inspecionar elemento aqui, todos os navegadores têm isso aqui, inspecionar. Aqui dentro a gente vai pesquisar os nossos dados, por exemplo. Aqui foi o primeiro que a gente usa, é o table, porque ela é a tabela que a gente vai procurar. Eu não vou procurar aqui porque isso leva um tempo, assim, para descobrir onde que está o table aqui. Tem que abrir o corpo e... Abrir o corpo fica um pouco estranho, né? Mas aqui, o body, né? Tem que abrir essa parte e pesquisando mesmo. Pode usar o Ctrl F. Ela é assim... A gente usa muito o código HTML para utilizar a linguagem. Aí aqui, próximo passo foi encontrar esse TH aqui. Essa primeira parte aqui é o header aqui da tabela, ou seja, essa parte de cima. Por isso que é TH. E aí, no nosso próximo código, que é o principal, na verdade, que já vem com as informações de nome, lotação e cargo, aqui é TD, que seria Table Data, que é basicamente cada linha do HTML. Aqui, para ficar mais fácil de entender, vou mostrar aqui como que fica sem esse for aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, que na verdade é só para trabalhar com a lista. Quando você atribui... quando você pesquisa aqui, tá vendo? Soap Find, ele está pesquisando a tabela. Isso aqui está gerando... está atribuindo nesse table, e aqui na de baixo, esse table serve, que seria de servidores, ele está criando uma lista dentro desse table server. Então, isso aqui é uma lista. E cada TD desse é uma linha da lista. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, a linha 0 é a matrícula, que seria esse primeiro aqui. Já a segunda é o nome, porque já é o segundo aqui. O que eu notei é que esse HTML aqui, como usa um formato de tabela, cada informação dessa aqui vai ser uma linha. Então, não é uma linha, essa parte toda de cima. Isso aqui, só esse quadradinho aqui é uma linha. Isso aqui já é outra linha. E, no caso, a gente, para trabalhar com isso, a gente vai usar o for, vai fazer um for, e lidar como se fosse uma lista mesmo. Aí, funcionário, dentro da tabela, ele vai gerar para a gente cada informação da lista. Ele vai nos dar, né, cada informação dessa. É muito utilizado, junto com o Beautiful Soap, o Pandas, porque, no caso, para ordenar e ficar mais fácil de entender esses dados. Eu não quis colocar aqui, porque acredito que vai ter um grupo que vai apresentar o Pandas, né? Então, não quis adentrar muito no Pandas, mas normalmente é utilizado só para manipular dado e ficar mais apresentável. Certo. Aqui, esse text também, ele é só para deixar mais apresentável, porque se a gente buscar tudo aqui, vai vir o código cru, vem todas as informações do código. Então, não vem só essa partezinha que é apresentada, vem toda a estrutura do código, vem tudo, que assim, não é muito interessante para a gente, né? A gente quer mais o dado. Aqui, como eu tinha falado, como depende muito do HTML que a gente está usando, tá vendo aqui que repete muito os nomes das linhas? Aqui é muito repetitivo. E aí, para selecionar cada uma dessas aqui, eu tenho que selecionar a linha. Ou seja, eu tenho que saber qual que é a linha para visualizar ela, só ela.
No caso aqui, existem algumas estruturas de site que cada um desses aqui é representado com alguma classe, alguma coisa que representa só a linha. Por exemplo, aqui poderia ter algum identificador de que isso aqui é a remuneração do cargo efetivo. E aí teria como eu pesquisar só a remuneração desse cargo aqui, utilizando o código, fazendo um for para pesquisar dentro do código apenas aquela informação. Aqui no caso, esse código aqui, ele me disponibiliza tudo junto, tudo muito agrupado. Então, não tem, assim, não é tão usual ficar selecionando só um, porque teria que ser nesse formato aqui. Aqui, os dados são apresentados na tela, né? Dá para ver, então fica assim, um pouco vago por que a gente utilizaria o Beautiful Soup. Mas tem muito site, muito HTML, que apresenta os dados em infográfico, ou tabela, esse tipo de coisa, que não fica explícito o dado. Então, a gente tem como recuperar esse dado, né, e analisar o dado, verificar o dado, de forma que não depende só do que está sendo apresentado para a gente, mas o que está por trás ali, como estão sendo feitos aqueles cálculos, tem todas essas informações. Acho que agora o Paulo também vai apresentar alguns exemplos para a gente. Oi. Só para saber, dá para escutar o ventilador, porque tá atrás de mim, eu não sei se o microfone tá chiando. Vai passar agora, ó. Acho que não dá não, né? Vou compartilhar a tela aqui. Tá de bom. Tá tranquilo. Ok, deixa eu fechar essas coisas aqui. Então, o Beautiful Soup, como foi dito ali, ele é, tipo, provavelmente muito mais fácil do que a maioria dos frameworks que vão ser apresentados. Tanto que um material de apoio seria, tipo, especificações, porque é uma coisa tão simples que eu, tipo, acho que dá para fazer um web scraping, porque ele é uma biblioteca do Python para web scraping, ele extrai as informações de HTML ou XML, que é nesse formato aqui, o XML. Vocês já devem ter visto alguma coisa assim. E aí ele vai extrair essas informações e a gente vai poder manusear esses dados dentro do Python. E para isso, como foi dito ali pela Vanessa, a gente tem que ter um site que tem HTML, né? No caso, o site ele é composto, tipo, grande parte por HTML, CSS, normalmente JavaScript, que é a parte interativa, inclusive, onde que você clica aqui, por exemplo, para, sei lá, subscreve. Aí, se eu desligar o JavaScript, isso aqui desaparece. Então, a gente vai vir aqui no HTML de qualquer site, só para eu mostrar algumas funcionalidades desse framework. No caso aqui, vocês já viram como é que acontece as importações, nem precisa desse BS aqui, tá bom. A URL você vai dar para ele, que vai ser a do New York Times aqui, só para a gente ver algumas dos parâmetros que ele tem aqui. E aí, por exemplo, a gente não sabe, no caso aqui tá bem confuso para... Tá bom. Por exemplo, tudo aqui está dentro de uma parte de HTML. Então, a gente, por exemplo, pode querer ver onde está essa frase aqui dentro do HTML do site, caso a gente queira manusear alguma coisa relacionada a essa frase. Então, a gente percebe que ela está dentro desse elemento aqui, que tem essa THH3 aqui, e aí que dentro está essa frase, no caso. Quando a gente vai olhar o texto que está sendo enviado para a gente, que a gente está analisando, que seria, vou dar um print em rtest, esse é o texto praticamente que essa biblioteca do request vai ler do site. E aí ele manda tudo para a gente aqui, tudo do código do site, inclusive não só HTML, mas tudo que ele pegou da página. E aí se a gente for olhar e o que o SOAP vai dar para a gente como HTML, a gente pode dar um SOAP, no caso bs.prettify, no caso embelezar. Ele deixa mais bonitas as informações e extrai só o HTML
do site para a gente poder trabalhar. Em HTML, as colunas, elas funcionam de uma forma assim. Tem uma dentro da outra. No caso, essa aqui seria a maior, que é a HTML, que é a primeira, ela fecha e abre o código, e ela é chamada de parental, ou parent, que é tipo pai. As children, que são as linhas que ficam dentro dela, e tem as siblings também, que são linhas que ficam dentro de um mesmo parent. No caso, essa head e essa body aqui seriam irmãs, que as duas estão dentro da maior, que é a HTML. E aí, ele manda pra gente aqui, perdão, o código em HTML, e aqui no começo do código, você pode perceber que tem umas tags aqui, e aí eu vou tentar mostrar quais são os tipos de elementos que tem dentro dessas tagzinhas, para ver o que o Beautiful Soap faz. Tipo item for item aqui, bs. Ah, tá, eu tenho que mostrar o comando children antes de mostrar essa linha para vocês, galera. O comando children seria o bs children. Ele só vai mostrar essas linhas crianças, ou seja, as linhas que já estão dentro de outra, tirando a maior zona que é a HTML, porque todas estão dentro dela, no caso. Então, se a gente der um bs.children aqui, deixa eu dar um print. A gente vai ter essas as linhas que não estão dentro, que estão dentro de outra. Ou, perdão. É porque esse aqui já está o código que eu tinha mostrado antes. O negócio que eu quero mostrar é aqui. Na seção de ciência do New York Times, deixa eu ir para ela aqui. Science, que é o código que está dentro dela. Vou focar nos pontos importantes, porque, tipo, além de ser apesar de ser um framework bem fácil e simples, eu não sei quanto tempo vai levar, porque eu fiz muitos exemplos, porque é, tipo, bem fácil e simples. Então, a gente está aqui na seção de ciências do New York Times. Eu vou chegar um pouquinho para cá, essa guia, para a gente poder ver, tipo, mais do site e menos do Colab. Aqui. Ok. O código que eu fiz, ele vai entrar nas últimas notícias aqui, que são nessa aba Latest, e vai mostrar para a gente o título de cada uma. Foi um código bem de teste. Então, o que você faria se você quisesse ver só essa partezinha aqui? Você tem que achar onde ela está no HTML. No caso, você... Nossa, acho que eu não consigo só copiar isso aqui. Tá bom, vamos dar só um inspect. E aí a gente vai ver que essa linhazinha, ela está dentro de... Primeiro, ela está dentro dessa classe P aqui, ou dessa classe H2. Essa é a tag aqui. Que está dentro de outra classe, que está dentro de outra classe, está dentro de outra classe. Ok. Aí a gente tem que achar o que tem em comum em todas as linhas, para a gente pegar todas as notícias que são as últimas para sair no print, né? Então a gente vai perceber que todas as notícias que saem, elas estão dentro dessa classe aqui, S1L4SPTI, esse nome que foi colocado aqui. E ela está dentro dessa SPTI. Eu não vou falar o nome das classes porque é muito difícil, mas eu acho que vocês estão vendo aqui dentro do mouse, certo? Você passa o mouse aqui. Deixa eu dar um inspect aqui de novo para mostrar. Você passando o mouse, vai mostrando onde que está o trem aqui dentro do código, né? Então, se a gente vai pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar o de cima. Essa classe aqui. Cadê a classe que a gente estava olhando agora? Ok, esse já é o de baixo, então... Tá mais pra cá ainda, né? Aqui. A parte chata de estudo é ficar caçando, saca? A parte chata de estudo é, tipo assim, ficar tendo que... É esse aqui mesmo. Ficar tendo que mostrar aonde que tá cada coisa que você tá olhando dentro do negócio de HTML. Mas aqui é respectivo a essa notícia é esse aqui, e assim vai. Aí, aqui, eu dei um find all no Beautiful Soap para ele achar todas as linhas que tem essa tag div, que seria... Deixa eu achar a notícia lá que a gente estava olhando de novo. Aqui. Você vai ver que todas vão ter essa tag div e vão ter
Cadê a classe SPTI? Está meio bagunçado isso aqui agora. Aqui. Ai, como é chato ficar classando classes, perdão. Mas tá bom, você vai ver, tipo assim, aonde que o ponto é. O que elas têm em comum? Dentro de... Por que elas são classes irmãs? Por que elas estão, tipo assim, dentro da mesma qual? Você tem que achar qual é a classe que agrupa todas as que você quer. E aí, no caso, eu vou dar um print no news, que seria todos os elementos que estão dentro dessa classe SPTI aqui, ponto H2. Porque a gente percebeu aqui que o texto que a gente quer, que é o título, ele está com essa tag H2 aqui. Então ele vai printar para a gente, igual a Vanessa disse também, se a gente printar sem esse ponto text aqui, fica muito não estético. E aí a gente vai printar só essa parte aqui de branco, que seria o texto que a gente quer. E aí você dá um ponto text no final e aparece só o que importa. Ok, agora eu vou para outro exemplo para clarificar. Esse aqui é a agenda do presidente da República. Eu peguei esse site porque eu estava sem ideias e porque site do governo normalmente é bem fácil o HTML, dá para mexer bem. Eu tentei mexer no Twitter e não deu nada certo. Aqui tem os eventos, que ele vai fazer hoje, presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente vai dar um inspect aqui para olhar onde isso está dentro. Ok, a gente vai perceber que compromisso título está dentro de um parâmetro H4 aqui e está dentro dessa classe aqui. Compromisso item wrapper. Esse é de um, esse é de outro. E aí, no caso, só tem esses dois hoje? No caso, só tem esses três hoje. São esses três aqui, ó. Esse e esse. Então, a gente vai pegar e vai entrar dentro dele e vai printar aqui, no caso, primeiro eu vou pegar o horário em que vai ser negociado o compromisso, que vai estar dentro desse ponto time aqui, na classe timestamp cell, e depois a gente vai pegar o texto, o que ele vai acontecer, as horas, o que ele vai fazer e o local. E aí o resultado fica mais ou menos, acho que eu tinha que ter dado run nesse aqui primeiro, perdão. Aí. Certo. Então hoje ele mostra pra gente aqui que às 10h30, Jair Bolsonaro, solenidade militar alusiva ao dia do aviador e Força Aérea Brasileira, em Brasília, às 14h, ele vai ter uma reunião e tal, depois outra reunião e mostra os locais. É também bem simples, dá para ser feito rapidamente. Esse aqui é o dos feriados, né? Acho que é o do feriado. Não, esse aqui é o do dólar, perdão, é esse aqui. Esse aqui vai mostrar para a gente a conversão do dólar hoje, o quanto que está valendo. No caso, eu vou dar um run aqui para a gente ver se está coerente. No caso, não está coerente, está 5,58 o dólar aqui agora. Deixa eu dar um aqui. 5,63. E aqui o código está extraindo para a gente como se tivesse 5,67. Estranho, estranho. Porém, é isso que está rodando agora. Ok. Então, dentro daqui, a gente vai achar onde que está no HTML do código, esse valor do 5,63 que ele está achando para a gente. E a gente vê que tem uma classe spam, cotação da moeda estrangeira, vale, depois cotação da moeda nacional, aí ele mostra o símbolo, e depois tem outra classe aqui que mostra o valor do real hoje, que está dentro, tá onde? Ah, tá aqui dentro, value 5.63. Então a gente vai dar um find all dentro do elemento symbol, porque todos esses elementos aqui estão dentro desse, tem esse símbolo aqui. E aí, quando a gente acha o símbolo, nesse momento, a gente vai dentro desse símbolo aqui, na posição 0, aqui, no caso seria esse negócio do dólar, a cotação da moeda estrangeira. O primeiro elemento aqui dos elementos que contém símbolo é esse que tem o valor do dólar. O segundo elemento é o que contém o valor do real. Então a gente está printando aqui o primeiro elemento, dentro de todos que ele achou, que contém essa classe símbolo aqui,
E aí ele vai imprimir para a gente esse US aqui. Aí você dá um ponto text também para sair só o que você quer, que é só o textinho. Escrevi vale manualmente. E aí o segundo elemento, no caso na posição 1, nesse classe symbol, que seria aqui o negócio do real. E aí a gente quer também o valor dele depois, o valor do real. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse RS, que seria o segundo elemento, na posição 1 dos que tem a característica symbol aqui dentro, e aí eu dei um comando que é o next element. Esse comando aqui, basicamente, ele vai andar para a linha de baixo e vai mudar o elemento, vai ir para o elemento seguinte, da frente ou de baixo do próximo, se não tiver nenhum na frente, e vai mostrar para a gente. Aqui, eu dei 2 next element, porque primeiro, ele está aqui, nesse span class. Se eu der um só next element, ele vai vir para cá, para esse símbolozinho aqui. Então você dá 2 para ele vir para a linha de baixo. Aqui na linha de baixo, eu peço para ele imprimir o elemento na posição value, ou valor. E aí ele mostra para a gente só o que está dentro aqui do valor, certo? Então, eu não sei, até agora está descorrelacionado e está tipo, mostrando que está 5,67. Por último, eu separei esse aqui dos feriados para a gente olhar, que seria... Eu vou colocar o nome do país e ele vai mostrar para mim quais são todos os feriados que tem. Vamos colocar, por exemplo, a Áustria aqui, e eu vou dar um run no código e vou escrever Áustria, para ver o que ele retorna. Ok, deixa eu subir um pouco aqui. Beleza. Aqui eu dei um find no elemento com essa característica tbody. Deixa eu inspecionar o código para a gente olhar o HTML aqui. Ok. Então ele vai pegar todos os elementos que estão dentro da seção que tem o tbody, e esse tbody aqui vai abrigar todos os feriados que a gente quer dar uma olhada. Quando ele acha o tbody, depois a gente vai chamar de trlist, ele vai dar um tbody.find. Assim como você pode dar tipo um bs.find, que seria o do Beautiful Soup propriamente, para achar um elemento dentro do HTML, você pode pesquisar por um elemento dentro de um elemento que você já achou. Então aqui a gente achou esse tbody, e aí dentro do tbody eu pesquisei para ele dar um outro find all em todos que tem essa característica tr. E aí cada id de feriado aqui abriga uma característica tr. No caso aqui isso é uma tr de D6, tr de D7, tr de D8. Então quando você dá um find all, ele vai achar dentro desse tbody todos que tem essa tagzinha de tr. E aqui eu crio... Eu vou falar depois dessa lista e desse dicionário que eu criei. Mas aí você dá um comando try e ele vai caçar dentro desse tr list, que seria todos os feriados aqui. Ele vai tentar atribuir o dia do mês a variável rol, que seria dentro do for aqui, .th.text. Você pode ver aqui, por exemplo, nesse feriado do 1 de janeiro, que todos os países compartilham, que aqui dentro, esse 1 de janeiro está sempre dentro de uma classe TH. Eu vou mostrar de outra aqui para vocês verem que é incomum. Todos vão estar tipo, sempre dentro dessa classe TH. Assim como o dia da semana sempre está na classe TD. Então, o dia do mês, eu coloquei aqui para ele dar, dentro desse rol, .th.text, que ele acessa só o arquivo que a gente quer. Assim como o dia da semana e o título do feriado, que está dentro... Deixa eu achar aqui. É esse título mesmo. Está dentro desse parâmetro A, que eu acho aqui. Dentro do parâmetro A tem o título. Então, aqui, na parte do código que ele já vai printar para a gente o dia do mês, o dia da semana, aí eu printo uma setinha e o nome do feriado. Isso aqui, no caso, funciona para qualquer país, a gente pode colocar
por exemplo, Brasil, com Z, porque é de gringo. E aqui dentro vai estar os feriados todos relacionados ao Brasil. E tem isso, os sites compartilham muito isso do HTML ser o mesmo para uma página que muda. É igual a do dólar aqui. Vocês podem ver que tipo, dá para ver outras cotações, igual. Eu até escrevi em observação aqui. Se a gente quiser ir para a página do Bitcoin hoje, por exemplo, o Bitcoin está bem caro, aliás, a gente pede para ele analisar a URL do site Bitcoin hoje, e o site e o código ainda vai estar rodando, mostrando para a gente a cotação do Bitcoin em relação ao real que foi estabelecido. A gente dá um run nesse para ele ler o site, e dá um run nesse, e nesse momento um Bitcoin está valendo, deixa eu ver se aqui tá certo. Ok, no Bitcoin tá relacionado. Vamos ver o do euro também. Então, o euro agora vale 6,56. E aí vocês podem perceber que todos compartilham em comum aqui, que está dentro dessa classe de spam de moeda estrangeira. Tá? A cotação, seja qualquer que for que a gente colocar aqui, de qualquer moeda, vai estar sempre dentro dessa mesma classe, e a do real também vai estar sempre dentro dessa mesma classe. Então, a gente pode pegar e usar qualquer link que vai dar o mesmo HTML, e a gente pode usar o mesmo código, no caso. Aqui, no final desse código, eu imprimo um JSON para vocês verem como fica associado cada elemento aqui. JSON é uma biblioteca, acho que é uma biblioteca, uma extensão de JavaScript, ou é a própria linguagem, não tenho certeza. E aí, dentro aqui, ele vai adicionar, dentro do dicionário que eu criei aqui no começo do for, ele adiciona para a gente, caso ele ache esse elemento aqui, ele retorna esse valor para a variável do month day, depois do weekday, e depois aqui, e aí ele dá um append depois na lista de holidays, de todos os resultados do dicionário, e ele retorna para a gente aqui, associado cada um ao elemento que é dele, o dia da semana, o dia do mês e o nome do feriado. Depois eu ia mostrar na prática outro processo de web scraping, que eu acho que a tradução certa seria raspagem de dados, acho que é isso. É pra gente olhar, vamos traduzir scraping. E eu acho que vai ficar muito extenso se a gente for fazer um aqui na mão. Eu ia pegar um site aleatório e ia abrir o HTML e a gente ia construindo um, mas eu já mostrei muitos exemplos, creio eu, então vai ser só isso mesmo. Minha parte agora eu vou passar para a Vanessa, eu acredito. Só vou fazer um comentário, porque assim, perguntaram ali no chat a semelhança, na verdade a diferença, né, entre o Scrap e o Beautiful Soap, é porque assim, o Scrap, eu não aprofundei muito sobre ele, mas ele é para rastreamento de dados. O Beautiful Soap, ele não faz rastreamento. Certo, exatamente. Qual que é melhor? Na verdade, o melhor é combinar entre o Scrap e o Beautiful Soap. Você usa o Scrap para fazer rastreamento, né, de URL. Ele vai fazer a parte de rastreamento e depois que você tiver esses dados, você faz a análise e extração dos dados com o Beautiful Soap. Exatamente. E o Beautiful Soap, os comandos dele são voltados para o manuseio de dados HTML dentro do Python. Então você consegue entrar dentro desse código HTML que você colocou, ou de uma página, e fuçando no meio dela, e entrando dentro das pastas e extraindo exatamente só o dado que você quer. Então você consegue manipular os dados de HTML muito mais fácil com o Beautiful Soap do que com o Scrap. Além do fato... Você consegue rastrear melhor com o Scrap. Com o Beautiful Soap não, porque ele nem faz rastreamento. Então, o Scrap é melhor para rastrear e o Beautiful Soap para manipular os dados. Além do fato que o Beautiful Soap ele é mais simples, ele é mais lento, o Scrap ele é bem mais rápido e ele é para grandes projetos. O Beautiful Soap ele é para pequenos. Ele é algo assim para iniciantes em programação. É onde a gente ia falar nas vantagens e desvantagens. Uhum. Agora a tela vai ser a da Diana, se não me engano, ou da Vanessa de novo? Pode ser a Diana, porque eu só fui responder o comentário que mandaram aí no chat, mas pode ser a Diana. Sim, Rosimeire, praticamente bem semelhante, na real.
Tem tipo de linguagem do Java. Vanessa, Ah, tá o JSON certo. Então, as vantagens do Beautiful Soup é que ele tem um suporte superior para a detecção de codificação, depende muito da entrada do analisador. Ele é recomendado, que nem eu falei antes, ele é recomendado para iniciantes de programação, porque ele é mais simples, é mais fácil de utilizar, e para projetos mais simples. A desvantagem é porque ele é mais lento, ele precisa de ser importado multiprocessing para ser executado mais rápido, e não é fácil de estender o projeto, né? Ter projetos grandes. E tem poucos projetos ou plugins relacionados. E é isso. As referências estão aqui. Só lembrando também que o Scrap ele é um framework completo do Python, enquanto o Beautiful Soup ele é só uma biblioteca. Então, assim, ele é realmente mais focado dentro ali do HTML para fazer extração de dados. Mais alguma dúvida, pessoal?